Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez aqui uma live da BTT, porém essa live é muito especial. Hoje nós estaremos fazendo uma comemoração do Dia do Profissional Têxtil, Dia do Técnico Têxtil. Tá? A data é amanhã, no dia 12 de setembro, né? Mas a gente está fazendo isso hoje. A BTT sempre fez essa comemoração presencial, no modo presencial, e agora não é possível, né? Então, estamos reinventando aqui, né? O modo de ser, né? O novo normal ou anormal, que isso não é normal para muita gente, né? Essas situações, mas é bacana aqui, né? A satisfação de ter os convidados das escolas senais. Já peço desculpas que o Fernando Pimentel ainda não entrou, né? O presidente da BIT, tá? Ele tinha um compromisso, acho que ainda não encaixou, mas daqui a pouco ele vai estar aqui, tá? Então, nós temos aqui a Rochelle, que é do Senai de Blumenau, tem a Luciane, que é do Senai de Blumenau, subindo aí, geograficamente, nós temos o professor Getúlio, que é do Senai Francisco Matarazzo, de São Paulo, temos o Marcelo Ramos aqui, que é do Senai C-Ticket, e o Elias, do Senai de Fortaleza, do Ceará Fortaleza, tá? Então, é com muita satisfação que temos todos eles aqui presentes, falando, enaltecendo aí a todos nós estamos na cadeia têxtil profissional e tudo mais, né? Então, esse é o nosso dia. Para quem não sabe, esse dia ele começou com o Dia do Técnico Têxtil, em 1982, estou olhando a minha colinha aqui, em 1982, que foi uma ideia, tá? De um dos nossos associados da época, dentro do nosso 10º Congresso Nacional de Técnicos Têxteis, que foi realizado no Rio de Janeiro. O Pimentel está entrando aqui. Que foi o Roberto Armando Grossi que fez essa solicitação, foi votado em assembleia, dentro da Assembleia Ordinária da BTT, dentro desse congresso, e foi intitulado esse Dia do Técnico Têxtil. E com o passar dos anos, aí se envolveu, como todos nós também, houve uma migração para todos os profissionais têxteis, né, que a gente respeita e admira, todos estão dentro da cadeia têxtil. Então, foi dessa data, tá? Isso já há 38 anos atrás, surgiu, essa é a fonte do surgimento do Dia do Profissional Têxtil, do Técnico Têxtil, do Profissional Têxtil. Aí nós temos outras datas aí que a gente acaba nem sabendo como que foi criada. Existe em abril, acho que é dia 21 de abril, o Dia do Têxtil. Enfim, são muitos dias a serem comemorados. Com certeza precisa ser muito comemorado todos esses dias, tá? E o Dia também do Profissional Têxtil não é só nessas datas, é todos os dias. A gente sabe que é duro, que não é fácil esse setor, tá? Mas é um setor envolvente, é um setor que a gente gosta, que a gente ama, acaba fazendo com muito afinco, tá? Então, nós temos todos esses profissionais aqui, né, com o maior respeito a todos. O Fernando Pimentel acabou de ingressar aqui na nossa live. Fernando, como é que você está? Tudo bem? Está no mudo. Nelson, tudo bem, graças a Deus. Como você me desculpe, eu estou numa outra reunião, mas entro nessa, depois volto para outra, que é uma reunião sobre a agenda internacional com a SESEX, mas fiz questão de estar com vocês hoje, nesse dia tão importante, com companheiros tão amigos e ilustres e que representam de forma brilhante a academia, os técnicos desse setor tão grande, difícil, como você falou, mas também tem outros setores difíceis. Então, vamos falar do que é positivo e enaltecer tudo isso que a gente construiu em conjunto. É isso mesmo, Pimentel. É importante assim, a presença do Pimentel, que aqui a maioria nós estamos ligados ao profissional têxtil, à pessoa física, né? O Pimentel representa as pessoas jurídicas, as empresas, então ele tem muito esse feedback. O Pimentel tem a maior capacidade, aí, acredito, hoje, em termos de informação, de atuação, que possa levar a nossa indústria têxtil para frente. O Pimentel e a BIT faz aí um bom trabalho sobre isso. E gostaria de saber do Pimentel aí, o que ele vê entre as empresas associadas ou as demandas que as empresas, os empresários têm em relação ao profissional têxtil. Qual é a visão? O que ele está precisando hoje? Qual é a qualificação? Qual é o nível de expertise que hoje o profissional precisa ter para atender às empresas? Nelson, claro que nós temos aqui experts na matéria, que estão lidando, inclusive, com os currículos. Nós entramos como apoiadores nesse processo
E, nesse momento, nós estamos com um trabalho com a OIT, o Senai Nacional, mas com suporte do Senai CETIC, Senai Francisco Matarazzo, sobre o têxtil à frente, as habilidades e necessidades do profissional do futuro. Então, eu acho que a gente tem que dividir isso, do meu ponto de vista, em duas vertentes. A vertente da parte emocional, da parte relacional, de toda essa visão da resiliência, num conjunto de fatores que fazem com que você, como ser humano, seja capaz de interagir, de motivar, de trabalhar em grupo, de cooperar. Então, esse é um lado da moeda. O outro lado é o lado técnico, é o lado onde nós estamos vendo o quê? Essa pandemia acelerou uma série de tendências tecnológicas que já vinham, elas só ganharam uma dinâmica ainda mais forte. E aí, nesse aspecto, se você olhar as profissões mais bem posicionadas para o futuro, quase todas elas passam por profissões ligadas a uma boa parte tecnológica. Sejam as programações, eu estava vendo agora, antes de entrar aqui, lendo uma matéria sobre os provadores virtuais, softwares de tomadas de medida para atender às precisões maiores nas compras via online, a questão da indústria 4.0, que nós temos duas plantas aqui no Brasil, no Senai Francisco Matarazzo, outra no Senai CETIC. Então, junto com as habilidades emocionais, psicológicas, humanas, nós temos aí a questão técnica. Mas, mais do que nunca, eu vejo que o modo de aprender tem que estar no on permanentemente. Porque nós estamos ficando obsoletos, tão obsoletos rapidamente quanto a tecnologia. É curioso, você tem a filosofia com livros de 5.000 anos que são atuais. Mas um gadget de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos atrás, às vezes não é mais atual. Então, quer dizer, nós temos que estar recorrentemente com uma atitude de aprendizado, de interesse pela novidade, de estarmos aí nos reciclando permanentemente. As bases que estão vindo, as pessoas que estão vindo ainda para o mercado de trabalho, antenadas com outros tipos de currículo, não adianta, está muito claro. Outro dia a gente estava conversando, o engenheiro têxtil, será que é um engenheiro têxtil ou será que é um engenheiro que depois vai ter as suas vertentes ambiental, tecnológica, eletrônica? Porque o engenheiro têxtil, o cara já se amarra. E, na verdade, você hoje tem uma multilateralidade de conhecimentos e depois você vai se dirigindo para aquilo que é a questão que você está operando, você como profissional está atuando de uma maneira mais intensa. Então, eu acho que as grades curriculares elas têm uma visão mais abrangente e com os aperfeiçoamentos se dando recorrentemente à luz de uma atitude de descobrir, uma atitude de cooperar, uma atitude de ser o empresário de si próprio, mesmo trabalhando dentro de uma empresa em que você é um trabalhador empregado, como eu fui, como eu sou, tá certo? Como eu sou empreendedor em alguns momentos. Então, eu acho que nós estamos vivendo aí também uma outra posição. A tecnologia está afetando muito as posições intermediárias. O que a gente está vendo hoje nessa pandemia? O valor das pessoas que estão entregando as coisas em casa, uma base cultural, educacional, provavelmente pequena. E tem os outros que estão lá no outro extremo, trabalhando com todos esses aplicativos, etc., numa outra dimensão. E no meio do caminho você começa agora, no home office, etc., a questionar uma série de operações que você tinha que, de repente, você passa a não ter necessidade de ter. E eu não sou defensor do home office puro, pelo contrário, eu acho que é uma das formas de trabalhar, combinado com a presencial. A interação faz muita diferença do meu ponto de vista. O Steve Jobs já tinha essa concepção lá atrás, e o Netflix, eu estava lendo recentemente um resumo do livro do fundador do Netflix. Mas o que as empresas estão procurando? Pessoas que tenham capacidade resolutiva, pessoas que tenham conhecimento daquilo que elas pretendem fazer e pessoas que buscam resolver problemas e antecipar tendências que possam te levar a um grau de competitividade maior. Então, isso é algo intrínseco humano que combinará, sem dúvida nenhuma, as qualidades pessoais com as qualidades técnicas que cada um vai ter a partir das suas atitudes. Então, o que a empresa quer? Alguém que atenda às necessidades dentro dessa linha do 4.0. Eu acho que vai ter muito espaço para sustentabilidade, vai ter muito espaço de integração de cadeias de valor do ciclo de vida dos produtos. Tudo isso, a meu ver, vai fazer com que o espaço para o profissional têxtil se amplie além das fábricas.
As fábricas continuarão a existir, talvez diferente, como a gente tem no nosso texto 2030, fábricas compactas, fábricas mais próximas do centro de consumo, eventualmente varejistas indo verticalizando de um lado, indústrias verticalizando do outro e no varejo. Hoje mesmo vendo a Nissan, que pretende colocar o seu centro de design à disposição de outras áreas da economia, e não só para o seu próprio uso. Eu vejo um profissional que tem flexibilidade, que está pronto tem capacidade de resolver. E se não tem o conhecimento pessoal, ele sabe onde buscar ou tem aonde perguntar. Então, em linhas gerais, eu vejo muito essa visão de que nós temos que estar preparados para ser muito mais multi do que mono, claro, tendo o foco necessário, dependendo daquela atividade que você esteja desempenhando, e a partir daí você vai evoluindo, não só com os movimentos, porque tem uma frase do Saint-Exupéry que eu gosto muito. O destino não é algo para onde a gente está indo, o destino é algo que a gente está construindo. Cada um tem que construir o seu destino. Alguns, evidentemente, dão mais sorte, outros menos, alguns nascem numa situação melhor, outros pior, então temos que trabalhar para reduzir essa desigualdade do país, e nada é melhor do que a educação, a formação e o emprego, que é o melhor programa social que existe. Agora, que emprego? Não é o emprego, talvez, único que a gente conhecia, é um outro tipo de ocupação que vai ter formas diferentes. E aí isso exige mais de cada um, porque aquele ambiente mais seguro, aquele ambiente mais padronizado, ele está diminuindo. Não que ele tenha acabado, e não vai acabar do meu ponto de vista, mas ele diminui de intensidade diante da própria tecnologia que traz novos elementos. E numa live, para encerrar, dessa semana com a Luísa Trajano, lá com o Frederico Trajano, da Magazine Luiza, como é que a indústria pode driblar e saltar etapas da cadeia de distribuição, ir ao consumidor, chegando mais próximo, que abre um outro espaço também para técnicos do nosso segmento que vão entender dados, interpretar dados, funcionar como um grande analytics para saber o que está vindo mais, menos, reduzindo a produção que vai ser descartada, consequentemente melhorando margem, porém não uma margem que vai se dar porque você está cobrando mais, uma margem que vai se dar porque você está sendo mais eficiente e competitivo. Esse tipo de profissional que eu enxergo como o que já está e que vai se acelerar ainda mais. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina. Então, aproveitando o que você falou, criar oportunidades de educação, de aprendizado. Nós temos aqui os grandes players aí da educação, e eu gostaria que você falasse que a BIT também faz um bom trabalho, e agora com a IntegraBit, que também são ferramentas de conhecimento, que eu gostaria que você comentasse um pouco do IntegraBit. O IntegraBit será o nosso congresso de 2020, 100% virtual, e nós estamos alicerçados tanto no Senai CETICT como no Senai Francisco Matarazzo, como grandes apoiadores, além do Mademilos e outros mais. Então, nós vamos discutir algo que já estava definido como tema antes da pandemia, que é modo de consumo. Onde estamos, para onde vamos? E esse tema, de repente, continuou, até se atualizou ainda mais diante dos questionamentos que estão aí postos em função dessas mudanças que nós estamos vivendo. Não dá para dizer que tudo vai ser diferente, eu não enxergo dessa forma. Muita coisa vai mudar, sim, mas as pessoas vão continuar indo às ruas quando puderem, como já estão indo, até com uma certa irresponsabilidade. Vão continuar se vestindo. Agora, as formas de consumo, o tipo de produto, com capacidades mais protetivas, integrativas, com saúde, etc., são elementos novos. E a questão da agenda da sustentabilidade, na sua concepção mais ampla, ela veio para ficar, economia circular. Então, se você olhar a Global Fashion Agenda, e aí eu transcendo só além da moda, você tem um texto, tem 40% que não é moda, vestuário, você entra numa seara em que você tem uma série de itens que estão posicionados nessa Global Fashion Agenda, que é nosso rio nesse momento. Nós vamos rever o texto 2030 no ano que vem, o Marcelo está aqui participando e contaremos, sem dúvida nenhuma, com a participação de todos que aqui estão presentes. E eu vejo que o IntegraBit será mais uma oportunidade de nós trazermos, agora de forma virtual, eu gosto muito do presencial, temáticas vinculadas à própria sustentabilidade, ao consumidor, à economia circular, à comunicação. Não adianta comunicar coisa fake, que você vai cair do cavalo. O consumidor já começa a dar, pelo menos os mais novos,
O Brasil é um país muito desigual, então depende da faixa de consumo. Mas o pessoal mais novo já está prestando muito mais atenção em itens que não se prestava antes. Propósito, valor, mas não quer pagar mais porque é sustentável. E eu acho que ele está certo, porque ser sustentável é uma obrigação. Aqui está ganhando uma dinâmica. Então, acho que ele está certo. Agora, evidentemente que você tem lá uma pesquisa inovadora que vai sair no topo da pirâmide, tá? E depois ela vai permeando o restante da sociedade através dos produtos. É meio como uma Fórmula 1. Você faz um monte de experimentos, depois você paga toda aquela pesquisa colocando aquilo embarcado nos carros de passeio para vender 50, 60 milhões. Agora não está vendendo isso por ano. Então, a Integrabit dá sequência aos congressos da entidade, discutindo temas absolutamente atuais, com convidados nacionais e internacionais, e onde a gente espera em 2 meios dias, isso já está definido, mas pode mudar, porque a virtualidade te dá também essa flexibilidade, e vamos integrar com o ITMF, o International Textile Manufacturing Federation Conference, que vai ser 20, 21 e 22 de outubro, nosso vai ser 4 e 5 de novembro, mas nós vamos ofertar um pacote. Quem quiser acompanhar, o ITMF vai ter 3 dias, são 3 horas em cada dia de conferência, vão ser 9 horas, e o nosso nós vamos ter aí 6 horas por dia, vão ser 12 horas. Então, dá uma quebrada para não cansar demais. Marcelo Ramos está aqui, está nos ajudando bastante nessa montagem, vamos estar com a WGSN, e eu convido a todos a participar, porque vai ser uma oportunidade muito relevante do setor se integrar. Já estou fazendo convite ao Paulo Guedes, ministro da Economia, e etc., ao pessoal da área de comércio exterior, enfim, para estar conosco e mostrar a importância. Nosso setor é muito grande, ele é muito relevante, mas ele é muito fragmentado. Consequentemente, a força, mostrar essa força não é igual a mostrar a força, por exemplo, na indústria automotiva, que você tem montadoras multinacionais. Então, a Integrabit vai ser mais uma oportunidade, graças a Deus estamos tendo muito apoio, e vamos fazer, sem dúvida nenhuma, novamente, com inspiração divina e com trabalho árduo, um bom evento que vai dar muita alegria e muito conhecimento a todos que vierem a participar. Não, isso é verdade. A gente espera realmente que isso tenha mesmo, vai ter, com certeza, o mesmo nível, a mesma qualidade dos outros eventos da BIT, que isso venha só agregar para nós profissionais, enfim, né? Você está aí capitaneado aí por grandes associações não, mas entidades de ensino, e com certeza será um sucesso. Fernando, eu te agradeço. Se você quiser continuar, se tiver outro compromisso, não tem problema, mas a gente vai dar agora sequência para outras pessoas aqui falando. Nelson, muito obrigado, e eu quero parabenizar todos os profissionais da indústria têxtil e confecção, que são aqueles que fazem as coisas acontecerem. Eu tenho uma frase que era de uma empresa que eu trabalhei: pessoas motivadas, treinadas e com espírito empreendedor que fazem as coisas acontecer. E as coisas acontecem com as pessoas. A tecnologia é óbvio que tem um papel relevante, mas o ser humano é a razão de tudo. Portanto, vamos valorizar o humano, vamos trabalhar com o humano, usando as melhores tecnologias disponíveis para potencializar ainda mais as nossas capacidades. Então, parabéns a vocês. A BIT hoje colocou no seu site uma mensagem de homenagem mais do que justa e merecida a todos aqueles que construíram, estão construindo e construirão e continuarão a construir a indústria têxtil e confecção do nosso país. Eu não vou me desligar de vocês, eu vou ter que participar um pouco da outra, depois eu volto para cá. Eu só vou fechar o meu microfone para não incomodar ninguém. E obrigado, Nelson, parabéns pelo trabalho que você vem desempenhando na BTT. E é muito importante que nós tenhamos associações com grande participação. Não há como construir sem muita participação, tá bom? Sim. Fazendo a referência às suas 2 hashtags seu, tem jeito sim e estamos juntos. Vou falar. É isso aí. Estamos juntos. Estamos juntos. Moda brasileira, estamos juntos. E tem jeito sim, depende de nós. Isso aí. Obrigado por Vou continuar com você. Tá bom, obrigado por enquanto. Então, dando sequência aqui a nosso dia festivo, né? O Pimentel aí comentou algumas coisas muito importantes aí para todos nós, né? Que as empresas, que os profissionais têm que realmente ter em mente do que eles têm que se qualificar, têm que se empenhar para isso, têm que colaborar com isso, essa empregabilidade, né?
Então, agora eu vou passar a palavra para a Rochelle, que a Rochelle ela do Senai de Blumenau, tanto ela e a Luciane, tá? Elas vão fazer a apresentação do que é o Senai de Blumenau, em termos da capacitação, em termos de ensino, e depois nós passamos aí para os demais. Rochelle, pode falar. Então, gente, obrigada pela oportunidade aí de falar num dia festivo, né? Um dia tão importante, onde se comemora aí o Dia dos Profissionais da área têxtil. É uma área de extrema importância na nossa região, até vou compartilhar alguns dados aqui para que a gente situe o quão importante é essa área, né, dentro da nossa região aqui em Santa Catarina e para nós, enquanto Senai, né? Nossa atuação. Então, tenho pouco tempo, vou direcionar um pouquinho o assunto aqui, porque tem muita gente para falar e muita coisa importante para se falar no dia de hoje, né? Então, o setor têxtil de confecção em Santa Catarina, ele é responsável por 159 mil empregos, é 21% do que emprega a indústria em Santa Catarina. Então, é uma fatia muito grande, muito representativa. Temos 9 mil estabelecimentos de indústria têxtil na nossa região, né? Especificamente aqui, a Blumenau, a região do Vale, ela é situada num parque industrial têxtil muito forte. Nós temos empresas aqui a nível nacional, como a Hering, como Altenburg, Coteminas, Karsten, né? Uma grande empresa. Estive hoje de manhã na Karsten, inclusive, né? Fazendo um trabalho lá que a gente tem feito de retomada do processo em função da pandemia, e temos aí alguns números, né, bilhões de produção industrial. É claro que isso não está nem perto do que outros estados, mas para nós significa muito, porque é o nosso principal cluster, né? O Senai tem tratado a questão têxtil há muitos anos, né, como seu principal cluster. A nossa unidade de Blumenau, ela é um polo que inclusive está se transformando em centro universitário, com o principal cluster sendo a questão têxtil, né? Nosso foco sempre foi o técnico têxtil, né? Temos aí uma grande tradição em desenvolver pessoas, desenvolver técnicos têxteis para as indústrias locais e regionais. Vou dizer para vocês que durante a pandemia agora a gente se reinventou, né? Estamos aí trabalhando com tecnologia, trabalhando à distância e também trabalhando com muita parceria com as indústrias. Eu acho que é o nosso principal diferencial, né? A gente só consegue tocar toda essa demanda do têxtil em função da parceria dessas empresas. Então, muitas das nossas aulas hoje, elas acontecem lá dentro da fábrica, lá no parque industrial mesmo, né, com um professor do Senai atuando lá dentro, e essa parceria tem sido fundamental porque a gente consegue inserir o aluno naquele ambiente industrial, né? E saber o que ele vai fazer, como que ele vai operar lá dentro da indústria num cenário real, né? Inclusive professores trazendo situações, problemas do dia a dia, né? Como é que eu trabalho uma produção, uma meta de produção que precisa ser alcançada na última semana do mês e tudo rolando e com falta de mão de obra e com a matéria-prima que não está chegando porque o caminhão não chega em função da pandemia. Então, a gente tem trabalhado muito isso e o destaque realmente é a parceria com as indústrias, né? A nossa unidade aqui, eu trabalho na regional do Vale do Itajaí, nós temos uma regional com em torno de 600 colaboradores do Senai. Desses 600 colaboradores, vou dizer para vocês que, claro, a gente tem aí 4 unidades fortes, que é Indaial, Timbó, Pomerode e Blumenau, né? São 4 unidades fortes, mas que além do desenvolvimento dentro das nossas unidades, com cursos aí, desde a aprendizagem industrial voltada à questão têxtil, o técnico têxtil, a faculdade, né? E cursos de qualificação, muito dos nossos trabalhos, eles estão também dentro das empresas, né? Muitos dos nossos professores atuam lá dentro da empresa qualificando essa mão de obra em loco, né? E isso tem sido um trabalho muito forte da nossa região e estamos alcançando um bom resultado, inclusive com essa grande massa de indústrias sendo parceiras do processo, né? Aqui, né, a questão de Santa Catarina também na questão do têxtil, a gente é o 14º em produtividade na área têxtil, é o 9º em importação,
o segundo em número de estabelecimentos. Então, assim, são muitas empresas. Eu tive esses tempos na Kili, que é uma grande empresa têxtil de moda infantil aqui, e que ela disse que dentro da família, né, da empresa ali, da família que gera, tinha mais CNPJ do que CPF. Então, realmente uma região com muito empreendedorismo. E o primeiro em empregos, né? Com a questão da pandemia, nós ficamos muito preocupados com essa questão do emprego e como que seria a condição, né? Num primeiro momento, preocupados com a questão do desemprego, se muitos dos nossos alunos iam perder o emprego, como que ia acontecer. Vou dizer para vocês que a empresa têxtil aqui, ela tem reagido muito, principalmente as empresas da área de cama, mesa e banho, que aí a gente tem a Kars, tem a Altenburg, né? A própria Coteminas, elas têm reagido muito em função do e-commerce, né? E estão em franca produção, inclusive contratando, né? Então a gente está aí numa vertente muito positiva, mesmo diante de todas as complicações da pandemia. Os nossos alunos estão empregados, né? E estão conseguindo se manter. E nós do Senai, inclusive, abrindo turmas, né? Quem imaginou aí, né? Muitas escolas paradas, muitas escolas paralisadas, e nós estamos abrindo turmas de técnico têxtil, inclusive, duas turmas iniciam na próxima semana, né? Específicas de técnico têxtil, temos turmas começando na área de vestuário, na área química, todas essas turmas para atender essa demanda do têxtil. E temos uma boa vertente na área de tecnologia aqui na região, voltada ao curso de metal mecânica também, porque é um setor grande, mas queria destacar para vocês que onde a gente tem a maior frente de capacitação e onde a gente está tendo demanda do mercado para capacitar é na área têxtil. Tá? Então, inclusive hoje estive na Karsten, a gente tem feito um trabalho grande de capacitação lá e tem tendo bastante demanda das empresas para atualizar, né? Ainda mais, né? O Nelson falou, o Pimentel falou, o quanto a pandemia tem acelerado a questão tecnológica. Então, acelerar também esse processo tecnológico, seja fabril, seja de capacitação das pessoas para a tecnologia, né? Para que a gente consiga continuar aí em crescimento na região. Trago aqui o técnico têxtil, vocês devem conhecer muito bem, né? Ele tem todo um foco na questão do planejamento, na execução, do controle do processo dos têxteis, focado na questão de utilização dos recursos, mas também não só recursos materiais, humanos, como o Pimentel falou, né? De quanto o técnico têxtil precisa conhecer de habilidades socioemocionais, por exemplo, né? Isso tem sido um destaque também nos nossos cursos, organizamos workshops, eventos, para direcionar também esse desenvolvimento, porque o técnico têxtil que se forma no técnico têxtil, ele vai ser o futuro líder dessa empresa, um futuro supervisor, e como que ele chega lá, né? Ele também precisa dessas competências socioemocionais para se desenvolver. Aqui temos a grade, concordamos aí com o Pimentel que a gente precisa também cada vez mais atualizar nas grades curriculares, né? A Santa Catarina, inclusive hoje de manhã conversei com o nosso departamento regional em Florianópolis, está com uma frente, né, buscando junto ao Departamento Nacional, inclusive ao MEC, né, uma atualização dessa grade curricular, né, para torná-la cada vez mais de acordo com o que o mercado está esperando, né? Que o mercado precisa de um profissional, a gente precisa estar entregando esse profissional com as competências desejadas aí no mercado. Até nessa reinvenção todas aí do técnico têxtil e de toda a pandemia, a gente tem desenhado novas formas de educação. Uma das formas que a gente tem desenhado é um curso híbrido, né? E focando aí nessa questão do técnico têxtil, por exemplo, é que ele possa, além de ter as aulas presenciais e ter as aulas práticas também nas empresas, em alguns momentos a gente está com o ensino online presencial, simultâneo. Então, ele não é um EAD, ele vai ter aula presencial com o professor normal, mas muitas vezes na sua casa, né, num lugar onde ele tenha um conforto e, inclusive, podendo assistir essa aula depois ou num horário que mais o convém. Isso é uma proposta que a gente está construindo, ela não está pronta, estamos estudando e estruturando isso com um grupo de trabalho aqui em Santa Catarina, para levar para o nosso departamento regional e aprovar aí em todas as instâncias possíveis, porque a gente tem visto o quanto a indústria também precisa disso, né? Às vezes o colaborador acaba não se capacitando
por não ter um horário próprio para isso, está trabalhando no segundo turno, no terceiro turno, e a aula não acontece no horário que ele pode cursar. Então, a gente tem, a partir da pandemia, estudado novas formas de educação, né? E o MEC, todas as estruturas cada vez mais abertas para isso, porque até então a gente tinha uns direcionamentos um pouco fechados, né? A gente pode ir até ali, mas a pandemia, ela estreitou, né? Abriu certas portas fechadas e nos propicia agora a propor novos modelos de educação. E estamos com várias frentes aí de trabalho organizando aí essa nova proposta do técnico para seguir as autarquias, seguir as aprovações aí né, para viabilizá-lo, quem sabe, a partir já do início do ano, né? Enquanto isso, estamos trabalhando, como eu falei para vocês, temos turmas acontecendo, turmas novas, né, iniciando na próxima semana, e atuando aí de todas as formas possíveis para levar o conteúdo, disponibilizar a prática cada vez mais para esses nossos alunos. Uma frente grande de atuação nossa também são as qualificações, né? Hoje, aqui na nossa regional, a gente tem mais de 60 cursos voltados ao ramo têxtil e de confecção. E uma coisa que a gente tem se especializado muito em ouvir o cliente, né? Muitas vezes a gente tinha ali esses 60 cursos que a gente chama cursos de prateleira e a gente oferecia eles, mas a gente já não está mais só fazendo isso, né? A gente tem cada vez mais feito um trabalho de escuta na indústria e esse é o trabalho que hoje a gente estava fazendo na Karsten, ouvir as dores e quais os sentimentos e para onde que a empresa está indo e qual a necessidade dessa indústria e criar soluções que sejam contextualizadas e para aquela empresa, porque muitas vezes o curso que está na prateleira não vai servir para qualquer empresa, ainda mais agora nas inovações tecnológicas e nos níveis de maturidade e de desenvolvimento de cada indústria. Então, cada indústria está precisando de uma formação específica, de um desenvolvimento específico para os seus colaboradores. Então, a gente tem trabalhado muito nessa vertente, né, de ouvir e de propor soluções que vá atender aquela dor. Então, o nosso processo de cursos aí abertos tem esses 60 que eu digo para vocês, mas vou dizer para vocês que a gente tem uma vertente de quase 200 quando a gente entra em desenvolver soluções específicas de treinamento, de capacitação, de desenvolvimento para cada indústria. E o têxtil tem nos desafiado todo dia e a gente tem aprendido muito com isso e não só desenvolvido novas soluções, mas co-criado junto com a indústria, né? O que a gente tem aqui de conhecimento técnico, o que a indústria tem de experiência que precisa alcançar e propondo aí novas soluções para desenvolver as pessoas da indústria, os profissionais da área têxtil e tornar aí essa área cada vez mais abrangente, atuante, sustentável num Brasil de tantas dificuldades, né? Então, seria mais ou menos isso que eu trouxe para falar, falar um pouquinho da nossa atuação, de como está o cenário aqui, né, nesse momento, e digo para vocês que estamos muito otimistas, né, estamos com muito trabalho e isso nos deixa muito feliz, né, de poder atender toda essa demanda da indústria aqui. Tá? Estou à disposição, vou ficar aqui acompanhando o evento, se alguém tiver alguma interação, alguma pergunta, estamos por aqui, tá bom? A Lu, ela tá aí acompanhando, né? Acabei falando um monte, eu sempre digo que eu falo demais, né, Lu? Mas a Lu tá acompanhando, é a nossa supervisora da área têxtil, ela acompanha todos esses cursos, principalmente do técnico, né? E é uma pessoa que tem muita bagagem, muito conhecimento e da área também para poder compartilhar aqui com a gente. Perfeito, Rogério. É bom saber essas informações que você passou, né, da procura, da formação de novas turmas. Então, quer dizer que o mercado na região está assim, aquecido, está se restabelecendo. Isso é muito legal, isso é uma informação muito bacana. Dando sequência aqui geograficamente, Getúlio, por favor, fale do seu Senai, Francisco Matarazzo. Nelson, grande prazer estar aqui com vocês. Presidente Nelson, aí, excelente trabalho que vocês vão ouvir à frente da BTT. Presidente Pimentel também, é sempre muito bom ouvi-lo, um grande parceiro. O Getúlio, professor, é o Senai FM. Senai FM. O Pimentel apelidou o Senai de Senai FM. Nós temos um grupo no WhatsApp e todo dia chega as mensagens Senai FM. Então, é um grande prazer estar com você também, Pimentel. É sempre bom ouvir a BIT, a BTT, a gente sempre aprende muito com isso. O Pimentel sempre fala que eles não param nunca, e não param mesmo. A BIT, a BTT estão sempre aí
as frentes, e eu acho que a indústria hoje, têxtil, confecção, ela tem essa representatividade hoje no nosso país, graças principalmente à BIT, à BTT. Então, é um grande prazer estar com vocês aí. Bom, nós vamos falar sobre... Eu quero cumprimentar os colegas também, a Rochelle, o Elias, a Luciane, o Marcelo Ramos. O Marcelo Ramos também, o CETICT, grande parceiro nosso. A gente está para iniciar também uma ação aí na pós-graduação, vai ser bem interessante. Acho que semana que vem já vai ter novidades em relação a isso. Bom, falando do profissional da cadeia têxtil, a gente às vezes passa despercebido, mas a gente acorda com a indústria têxtil e vai dormir com a indústria têxtil. Então, quando você vai tomar um banho de manhã, primeiro contato você tem com a toalha, depois com a roupa, e ao longo do dia, quando você entra no carro, nos testes técnicos, e depois à noite, quando você chega do trabalho e vai descansar, coloca um pijama para dormir, você está o tempo todo com a indústria têxtil. Então, o profissional têxtil é de extrema importância, a nossa razão de ser, né, aqui dentro da instituição do Senai, as outras entidades, é a nossa razão de ser, de existir. Então, a gente tem que comemorar aí bastante essa data do profissional. Bom, a ideia hoje minha aqui era passar um pouquinho da infraestrutura do Senai, né? O que, na verdade, a gente tem para oferecer para a indústria. O Mentel comentou aí de toda a questão da educação, como se promove hoje a educação profissional nessa área, como deve se promover, como vai ser, talvez, aí o futuro. Mas é interessante a gente colocar o que o Senai tem para oferecer hoje para a indústria têxtil e para o profissional têxtil. O Senai tem uma estrutura bastante interessante. Nós temos um programa chamado SAPES, que ele avalia os egressos, né? Então, anualmente, é emitido um relatório que faz o acompanhamento desses egressos. Ontem saiu esse relatório do SAPES. A indústria têxtil de confecção, a taxa de empregabilidade dos nossos alunos do curso técnico é de 83%. Portanto, é uma taxa bastante interessante. Isso é observado nesse relatório do SAPES. A gente faz o acompanhamento do aluno. Após um ano que ele se formou, é feita uma pesquisa, e os alunos que estão empregados na área, é feito também uma pesquisa com a empresa que está empregando, para verificar toda a formação dele, o perfil profissional, se está aderente às demandas da indústria, se esse perfil está atualizado, se precisa ser modificado, e através desse monitoramento que a gente consegue, através da nossa engenharia pedagógica, fazer correções de rumos, enfim, lançar novos cursos, desenvolver novos programas, tal, para que a gente possa aí atender de forma mais ampla a indústria. Então, eu vou passar rapidamente aqui uma apresentação falando sobre a infraestrutura aqui da nossa escola. Só um minutinho aqui. Então, aqui, para quem não conhece a Escola Francisco Matarazzo, essa edificação são 3 blocos, uma área total construída de 20 mil metros, né? Esse bloco aqui central abriga a área administrativa e as oficinas têxteis. Esse bloco menor aqui, ele tem nosso Centro de Tecnologias Educacionais e também nosso laboratório de ensaios metrológicos. E o bloco aqui à direita, ele contempla salas de aulas e toda a infraestrutura têxtil. Um breve histórico da escola. A escola Senai Francisco Matarazzo, ela iniciou em 58, né? As atividades iniciaram em 58. Foi a primeira escola do Senai a ter um curso técnico, a se dedicar à educação técnica. O patrono foi escolhido, né? O Conde Francisco Matarazzo. Ele foi escolhido nessa época aí como patrono da escola. No ano seguinte, em 59, a escola foi inaugurada e passou a chamar a Escola Técnica Têxtil Francisco Matarazzo, na região do Brás, né? Em julho de 2012, a nossa escola de confecção, que ficava no Bom Retiro, ela foi absorvida pela Escola Francisco Matarazzo e passou a agregar a educação física no Brás também. Já em 2013, nós iniciamos a faculdade Antônio Scaff, né, na área de confecção, e agora, mais recentemente, no início de 2020, nós absorvemos também, para complementar a cadeia, uma outra escola nossa de artefatos de couro e joalheria. Então, com isso, nós temos uma grande parte da cadeia aí integrado na nossa edificação.
Eu vou passar um pouquinho agora de algumas imagens da nossa estrutura física que a gente tem para oferecer para as empresas, tanto na área educacional quanto na área tecnológica, com laboratórios de ensaios metrológicos, a área de desenvolvimento, inovação e a área educacional. Então, aqui, nossa oficina de fiação, as tecnologias, aí OpenEnd, Anel, Vortex, aí tem a tecelagem, com esse jacar Leonardo, aqui o jacar aí felpudo, né, o Toyota felpudo para fazer toalhas, aqui passando já para malharia, nós temos esse tear que um tear Hackel. Depois nós temos os circulares, temos aqui mais um tear da malharia, né, para peça sem costura. Temos aqui um tear malharia retilínea da Shima, também, que faz peça sem costura. Agora, na parte de beneficiamento, nós temos aqui, dentro da área de estamparia laser para Dene. Nós temos aqui estamparia digital, uma oficina bastante robusta de estamparia digital. A área de colorimetria. Aqui um exemplo de nossos alunos estudando na nossa biblioteca, fazendo desenvolvimento de produto, pesquisa. Aqui nossa oficina de mulagem. Do lado direito temos a parte de corte automatizado aqui com o equipamento da Audaces. Aqui a área de confecção. Aqui também uma das nossas oficinas de modelagem. Aqui é a área de prototipagem. Então, quando a gente faz o desenvolvimento do produto, toda a parte de modelagem é feita nessa oficina. Aqui outro exemplo de modelagem, de prototipagem. Aqui já começa a área de design, né, nosso desenvolvimento, que é uma sala nossa, uma das designers. Aqui também continua toda a parte de desenvolvimento. Aqui uma outra imagem aqui da nossa oficina de corte, com a máquina Audace automatizada. Aqui é a nossa materioteca, nossos alunos do curso de graduação, os técnicos, os aprendizes, eles fazem grandes consultas aqui nessa materialteca. Aqui também o corte manual, temos oficina, curso na área de corte manual. Aqui a parte de desenvolvimento de estilos, também é uma área bastante demandada aí pelos profissionais. Mais um exemplo de desenvolvimento de estilo. Aqui já entra na parte de prestação de serviços, são serviços metrológicos. Aqui é um exemplo de microscopia. Aqui é um equipamento que ela mede a regularidade dos fios dentro do nosso laboratório de ensaios metrológicos. Aqui também é um equipamento que faz ensaio de solidez da cor à luz. Aqui do lado esquerdo uma máquina de tração, do lado direito aí uma máquina que faz o teste de peeling. Aqui é uma área nossa que faz ensaios de costurabilidade. Esse ensaio de costurabilidade, nosso laboratório, ele é o único no Brasil acreditado pelo Inmetro para fazer esse tipo de ensaio. E aqui é nossa biblioteca, a gente sempre fala bastante de tecnologia, mas também a gente tem uma área bem forte na área de gestão. Na parte de gestão. Portanto, essa imagem é para destacar também que a gente não apenas atua na parte técnica, mas também no gerenciamento. Aqui é a nossa planta, quando o Pimentel comentou na fala dele, nós temos duas plantas da 4.0 da área de confecção. No Brasil, uma fica no Senai CETICT e a outra fica aqui na Francisco Matarazzo. Então, um overview aqui da planta. Nós temos na entrada um espelho virtual, onde você pode escolher o tamanho da camiseta, você escolhe também a estampa, depois ela vai para o corte, faz estamparia, depois o corte, isso é uma máquina de corte também automatizada. Aqui é uma visão dos robôs. Então, o primeiro robô, esse robô da direita, ele pega essa mesa Smart Table com a camisa, leva para a máquina de costura, é tudo automatizado, é uma máquina de costura automática, ela faz todo o processo de costura. Depois ele passa para outro robô que faz toda a parte de embalagem. Tá? Aqui uma outra visão da planta.
essa imagem aqui da direita é a mesa de corte, e a imagem da esquerda são os 2 robôs aí em operação. Vale lembrar, e esse é um conceito que nós adotamos para essa questão de tecnologia, né, para a gente demonstrar o máximo possível e das tecnologias habilitadoras que compõem aí a indústria 4.0, mas o que é importante e é estratégico para nós são as parcerias com as empresas. Então, toda essa planta ela foi construída com parcerias. Não faz sentido a gente investir nessa tecnologia, né? Isso tem que ser algo dinâmico, isso tem que ser vivo, porque a tecnologia está aí. Então, nós já trocamos robôs, eram outros robôs, a gente já trocou, aperfeiçoou. A ideia é que essa planta ela vai se aperfeiçoando com novas tecnologias, tanto da estamparia, do corte, de todo esse processo de costura. Nossa ideia agora, para vocês saberem, é fazer a costura não numa máquina de costura convencional, mas no cabeçote do próprio robô. Ele faz essa costura, a gente está pesquisando isso e essa deve ser a nova evolução aí dessa planta. Então, o conceito é que a gente tenha parceiros e possa desenvolver isso junto com as empresas. Bom, como eu falei para vocês, a partir desse ano, a nossa escola absorveu uma unidade do Senai de artefatos e couro e joalheria. Então, são algumas peças de uma bolsa, né, que é confeccionada, e outros exemplos de artefato. Tá? A parte de calçados também, foi agregado também à escola. Aqui, na área de joalheria, é um exemplo do desenvolvimento. Eles estão desenvolvendo aí uma peça, e aqui são alguns exemplos, né, das peças que são feitas. É bastante interessante, porque são peças de altíssima qualidade, com um grau de dificuldade gigantesco, e sai cada coisa maravilhosa de lá, realmente. Aqui é um mostruário de algumas peças que são feitas, os moldes, etc. E aqui é uma vista do corredor da escola. Essa é a entrada principal e tem esse corredor. Então, uma escola grande, uma escola que tem uma capacidade de processo bastante grande. Então, é isso. A ideia, né, a senhora fazer um overview aí da escola, do que a gente tem para oferecer em termos de estrutura física, e colocar à disposição a escola dos outros colegas do Senai. Nosso conceito aqui como o próprio Pimentel disse, né, a gente precisa trabalhar juntos, todos juntos. Nós somos o Senai, nós somos uma entidade que tem aí a missão, né, de formar pessoas, de apoiar a empresa, de transferir tecnologia, e a gente só consegue fazer isso com união. É o que a gente prega lá, e eu me coloco a Francisco Matarazzo à disposição de todos vocês, colegas do Senai. A gente já tem falado muito aí com o CETICT, a gente tem feito bastante coisa juntos, vamos fazer ainda mais, e com vocês também, tanto do Sul quanto do Nordeste, estamos à disposição lá para a gente fazer coisas boas também. Tá? Então, um forte abraço a todos, parabéns muito especial para o profissional dessa área aí fabulosa, essa área bastante importante para o nosso país, que é a área têxtil. Um abraço a todos, obrigado. Bom, Getúlio, muito obrigado aí pela sua explanação. Realmente, Senai Francisco Matarazzo, Senai FM, né? Ele tem a sua referência aí tecnológica e tudo mais. Sempre foi um grande player em termos de estudo, né, do técnico têxtil. A BTT, ela nasceu dentro do Senai CETICT, na antiga ETICT ainda, tá? Mas nós temos nós nascemos mas eu tenho um pouco do berço no FM, né? No Senai Francisco Matarazzo. Muitos dos diretores associados saíram do Senai Francisco Matarazzo, ou mesmo de Blumenau e tudo mais. Então é muito importante isso, essa união de ter entre todas as escolas, entre todos os profissionais, a gente levar essa visão para muita gente aí, que o próprio Pimentel comentou, são situações que a gente tem que mostrar a força que tem, e somente com união. Tá? Nenhuma das escolas é concorrente da outra, nenhuma das nossas associações é concorrente na outra. Uma agrega a outra. Tá? Então, por isso a gente tem que estar sempre compartilhando informações, compartilhando as atividades que cada um está fazendo, tentando atingir esse público máximo aí de 1,5 milhão de colaboradores que se tem no país, tá? Que deve ter um pouco mais, mas oficialmente é isso. Então, é isso que a gente precisa, é fazer esse compartilhamento de informações, um agregando ao outro, levando isso com uma meta geral.
tá? Não pode ser uma meta individual, não pode ser unilateral, né? Então, é muito bacana isso, e vocês fazem muito bem. Marcelo, por favor, gostaria que você falasse aí do nosso querida também Senai C-Ticket. Então, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Meu nome é Marcelo Ramos. Eu sou assessor da diretoria executiva do Senai C-Ticket, mas, na verdade, atuo na instituição há mais de 12 anos. Sou dedicado à área de estudos de tendências, estudos prospectivos, e para essa trajetória profissional estou agora numa assessoria diretoria, justamente no que se refere a essas informações, a esses dados de estudo de tendências e prospectivos que acabam implicando no planejamento estratégico institucional, né, e na forma como a instituição vai dar suporte ao setor, né, trilhando esse desenvolvimento rumo a essas tendências, né, e ao que o futuro parece reservar. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Nelson, à BTT, pelo convite, ao Senai C-Ticket estar aqui, em nome do nosso diretor Sérgio Mota, dizer que, infelizmente, ele não pôde estar presente por outro compromisso já assumido, mas pediu que eu representasse, que eu cumprimentasse a todos os técnicos têxteis, para que a indústria têxtil tenha a posição que tem hoje no Brasil, não só como uma grande indústria empregadora, mas como uma indústria que tem uma capacidade de reação, e que eu vou falar um pouco na minha apresentação, né? Até em momentos críticos como esse que a gente está vivendo. Eu queria cumprimentar os outros participantes dessa live, né? A Rochelle, Senai Santa Catarina, o Getúlio, Senai São Paulo, o nosso amigo Elias, né? Ele está aí ainda, não sei se está do Senai Ceará, e também o Fernando Pimentel da BIT, que é um grande parceiro nosso, que eu diria um grande motivador para muito do que o CETIT faz também de inovação hoje. Eu, trabalhando com essa área de estudos prospectivos e de tendências, eu trabalho diretamente com a BIT em muitos projetos, porque muito daquilo que a gente faz é impulsionado por aquilo que a BIT, né? E que também a BTT, a gente tem parceiros. Eu vou falar para vocês no que se refere à revisão do curso técnico têxtil que a gente fez no último ano. A gente teve presente, né, representantes da BTT no corpo de especialistas que estiveram conosco. Então, todos que estão aqui são aqueles que fazem, né, esse setor acontecer e se desenvolver. O que eu queria dizer para vocês, de antemão, como primeira ideia importante, né, da gente pensar qualquer setor industrial e o seu desenvolvimento, é a importância de você investir em estudos de prospecção tecnológica, em estudos de prospecção de mercado, estudos prospectivos, mas também, quando a gente fala de educação, estudos retrospectivos, de forma que a gente entenda como o mercado está funcionando, a concorrência, como que está a demanda, né, por profissionais nesse setor. Então, essa é uma preocupação constante do Senai C-Ticket, o investimento nesse tipo de estudo. Como eu disse, a BIT, uma parceira, né, e a BTT também, que nos estimula a fazer esse tipo de trabalho. E eu trouxe aqui alguns tópicos, né, apenas bullet points, que mostram para a gente um pouco dos rumos e dos desafios desse setor. A gente não pode desconsiderar a emergência da quarta revolução industrial. A gente vê que as tecnologias dessa revolução industrial são tecnologias que já vêm impactando os diferentes setores industriais há algum tempo. A gente via, talvez, com um certo ceticismo, né, ou com uma visão mais a longo prazo de como essas tecnologias impactariam o nosso setor, mas a gente pôde ver nesse contexto de pandemia e por uma questão circunstancial, o como que muitas dessas tecnologias, principalmente as tecnologias ligadas à informação e à comunicação, foram tecnologias necessárias e às quais a gente teve que aderir por imposição do momento, né? Então, essas tecnologias apontadas como tecnologias da quarta revolução industrial, já existentes na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu costumo sempre falar do smartphone. O smartphone é algo que está na nossa vida há 10 anos, mas que mudou a nossa vida completamente. Imagina a gente vivendo essa pandemia sem os smartphones. Imagina tudo que a gente faz por meio deles. Eu acho que a gente tem que pensar as empresas, a indústria, a forma como ela trabalha da mesma forma. Ela tem que ser cada vez mais a partir das conexões possíveis, né, dos programas de interface, da forma de comunicar com o seu consumidor, com o seu fornecedor, enfim, ela tem que cada vez mais ser
uma possibilidade de interação, de operação, né, conectada, integrada, de forma a tornar esse processo mais sustentável e até mais, digamos assim, perene, apesar digamos assim, das adversidades que venham a ocorrer, como essa que a gente está vivendo agora. Então, a gente, claro, que dizendo que há uma emergência de uma quarta revolução industrial, de tecnologias, de princípios, né, que estão impactando o nosso setor, a gente, claro, que tem que falar do desenvolvimento de novas competências para o trabalho. Ou seja, se essas tecnologias vão impactar esse setor, elas vão alterar os contextos de trabalho, alterando os contextos de trabalho, elas vão demandar mudanças nos perfis profissionais hoje existentes. A gente verifica, né, nesses estudos e em tudo que a gente discute, a necessidade de profissionais de áreas como a tecnologia da informação e comunicação, digitalização e automação industrial, impressão 3D, economia circular, como o Fernando disse, muito ligado a essa questão da sustentabilidade, os novos materiais. Então, quando eu falo de necessidade de profissionais dessas áreas, a gente pode estar falando de incorporação de profissionais com essa formação no setor têxtil, mas também de atualização profissional e de formação de novos, né, profissionais para o setor com algum tipo de conhecimento derivado dessas áreas, a ponto de se ter, como a Rochelle falou, uma visão mais sistêmica, uma visão mais estratégica, né, desse processo a partir desses diferentes conhecimentos. E é bom até dizer que no curso técnico têxtil que a gente reformulou no ano passado, ele é um curso que já entrou no itinerário nacional, mas eu não sei se ele já está sendo operacionalizado. A Rochelle pode dizer para mim se não, se sim, mas vai ser em breve, né, provavelmente, dependendo da aderência ao local, das necessidades de ajustes que precisam ser feitas, porque há sempre uma margem de possibilidade de adaptação. Mas esse curso ele já contou, né, com essas referências, com esses insumos, com essa visão de futuro para conseguir incorporar novos conhecimentos, né, e novas capacidades ao técnico têxtil. A gente tem aqui, né, não podemos esquecer algumas ênfases estratégicas para esse setor, considerando esses estudos de futuro. Então, os novos materiais, né, como que os materiais, né, materiais intensivos, fios, fibras, tecidos, não tecidos, intensivos em tecnologia, multifuncionais, né? O como que esses materiais são uma ênfase estratégica de futuro, o uso dele no setor, mas o uso dele também o setor têxtil como setor transversal a outros setores industriais. A gente pode sentar a área de mobilidade, a área médica, a agricultura, como que os têxteis, né, podem estar presentes nessas diferentes áreas. O design, obviamente, por tudo o que ele simboliza de inovação e de foco no projeto de produto, né? E como que o projeto de produto é cada vez mais importante num contexto em que essa interface com o consumidor, com o fornecedor, ou seja, como que essa operação conjunta, o design é importante, o design deve ser estratégico, o design deve conhecer desde a pesquisa para projetar, o viabilizar a produção, porque não adianta projetar algo que não seja viável, mas também o comunicar esse produto. Então, é um conhecimento bastante complexo, sistêmico. Os novos canais de produção e consumo é o que a gente viu nessa pandemia, ou seja, a necessidade de migração de muito da operação para a parte virtual, o como que algo que acontecia, como as plataformas de streaming, por exemplo, ou várias outras questões, o serviço de delivery, tudo aquilo que às vezes é um produto, mas que, como se diz, né, a gente participa de vários debates sobre essa questão da inovação e do produto, né, e de como isso se processa, e a gente sempre entende que o produto ele é um vetor de um serviço. Quando você entrega um produto, você está entregando um serviço junto com ele. E a gente viu que na pandemia isso foi uma verdade, ou seja, para os produtos chegarem ao consumidor, eles tiveram que estar amparados, como o Pimentel disse, por uma série de serviços, né, que estavam ali sendo oferecidos de conveniência para que o consumidor tivesse acesso a esse produto, via e-commerce, via plataformas, via um conjunto de fatores. Bom, essas são ênfases estratégicas para esse setor. E, como eu disse, né, no que se refere à ênfase de materiais, o setor têxtil aparece como um setor transversal, né, a outros setores industriais, podendo atuar em diferentes frentes.
Então, foi com essa visão. Aí é sempre bom citar as fontes, né? A gente tem uma série de estudos, né, que o Senai CETIC desenvolve, missões, né, ações que ele faz com esse intuito. A gente tem aqui um estudo que vocês devem conhecer. Se não conhece, esse estudo está disponível no site da BIT, está disponível no site do Senai CETIC em e-book, que é o estudo A Quarta Revolução Industrial do Setor Têxtil de Confecção, a visão de futuro 2030. Esse estudo ele foi capitaneado pela BIT, envolvendo uma série de representantes do setor, e foi realizado pelo Senai CETIC, através do pesquisador Flávio Bruno, que vocês também devem conhecer, que é um especialista no setor, e com isso a gente teve esse livro que, de certa forma, está nos guiando, né? Sendo atualizado, como o Fernando Pimentel disse, a gente vai fazer uma atualização dessa visão de futuro no ano que vem, estava programada para esse ano, mas devido à pandemia não foi possível, porque ela envolve uma participação, né, desse grupo de stakeholders do setor para discutir esse futuro. Mas essa foi uma das bases. A outra base, um estudo que a gente fez com a consultoria suíça Guerzi, que trouxe um estudo sobre o setor têxtil do vestuário brasileiro na perspectiva da cadeia de valor global, ou seja, como que a gente está posicionado frente, né, ao mundo. E, além disso, missões internacionais e visitas a instituições de referência que foram feitas ao longo da última década, a países como Alemanha, Portugal, Itália, Bélgica, Espanha, Estados Unidos, entre outros. Essa é a forma, né, como a gente procura ser o papel do Senai CETIC como indutor tecnológico para o enfrentamento dos desafios atuais e futuros da indústria têxtil de confecção. O Senai CETIC, vocês sabem, é uma unidade do Departamento Nacional do Senai no Rio de Janeiro e, portanto, a nossa atuação é em rede, a nossa atuação é muito desse indutor tecnológico, de estar na fronteira do conhecimento, de buscar estar avançando nesses termos e sempre atuar em rede de forma complementar, em parceria com os outros regionais do Senai, como a gente viu aqui nas falas, que existem diferentes projetos, né, e diferentes ações nesse sentido. A gente tem 3 áreas, nós temos uma característica que é importante para a instituição. Nós somos o centro de tecnologia, mas a gente abarca, dentro desse mesmo centro, áreas e até institutos, né, que muitas vezes estão separados em outros regionais, mas que no CETIC estão juntos. A gente tem área de educação, que envolve uma faculdade e uma escola técnica. Hoje, a escola técnica, fundamentalmente atuando no Senai CETIC na modalidade à distância, ou em parceria com departamentos regionais na operação de cursos híbridos, né, que são à distância, mas também tem presenciais, encontros presenciais, enfim. A gente trabalha na área de tecnologia com o nosso Instituto Senai de Tecnologia Têxtil de Confecção e na área de inovação com o nosso Instituto Senai de Biosintéticos e Fibras. Então, a gente tem dentro de uma mesma instituição áreas responsáveis pela educação, pela tecnologia e pela inovação, e a visão de integração dessas áreas é fundamental para que a gente promova esse movimento de atualização permanente. Por quê? A área de inovação está em contato diretamente com as empresas em projetos de desenvolvimento de produtos e processos inovadores. A área de tecnologia está em contato com as empresas em consultorias para otimizar competitividade no sentido de produtividade, de sustentabilidade. A gente tem os nossos laboratórios, né, visando certificar as empresas para que elas ampliem o seu mercado, tendo, né, os seus produtos chancelados por testes, muitas vezes únicos no Brasil. É outra ideia que o Senai CETIC tem em desenvolvimento. Ensaios compulsórios únicos no Brasil é uma estratégia nossa justamente para atender a indústria nacional a menor custo e com testes que não existem. Aqui, não existe aqui, né? E a área de educação, como eu disse, essa escola técnica e a faculdade. Mas eu queria falar especificamente da escola técnica, porque a gente tem cursos técnicos e a gente trabalha, como eu disse, em parceria com os departamentos regionais do Senai, por meio de uma central de tutoria e monitoria para cursos técnicos e de qualificação nessas áreas. A gente atua nesses 4 cursos, basicamente. É um curso de técnico têxtil, de técnico vestuário, de costureiro sob medida e de desenhista de moda, todos eles em AD, e a gente faz um apoio na prospecção e captação de alunos para turmas in company, ou seja, uma atuação com turmas de empresas, é algo que a gente tem feito muito. Não sei se vocês têm esse registro, mas o Senai CETIC passou boa parte do tempo, na última década, oferecendo cursos
textos, de técnico texto sem demanda local, porque o Senai CX está localizado no Rio de Janeiro, a indústria texto forte não está mais aqui, e essa ideia de vir estudar durante um longo período, né, para a formação do Senai CETICT é uma ideia que não corresponde mais à realidade das empresas, nem, entendeu? Nem a demanda que existe, ou seja, mandar um profissional para ficar durante anos estudando dentro do Senai CETICT no Rio de Janeiro, distante da empresa. Então, a gente teve que se adaptar a essa realidade, e essa adaptação foi por meio de uma escola técnica EAD, trabalhando em parceria com os departamentos regionais, né? Articulando para captação de alunos em company, né, em um atendimento personalizado. Então, a gente tem aqui turmas em andamento, em parcerias com os regionais. Né? A gente tem turmas no Pará, na Paraíba, digamos assim, atualmente. A gente teve muitas outras nos últimos anos, mas o que é importante dizer é que essa foi uma estratégia que deu resultado, porque a gente tinha 0. Né? Então, se você tinha 0 alunos e quando você faz uma estratégia para EAD, para ser trabalhar junto com os regionais e fazer cursos em company, você consegue ter um número relativo de turmas por ano e de alunos sendo formados, isso é uma estratégia importante para o Senai CETICT que não pode deixar de atuar nessa área. Né? Então, essa é um exemplo que a gente tem aqui. Então, a gente tem uma turma no Acre, né, de desenhista de moda. Aqui eu vou dar um exemplo do Senai Ceará. Por acaso o Elias está aqui, mas é importante dar esse exemplo. O Senai CETICT faz, às vezes, apoio a um regional de forma bastante complexa, não apenas dando curso. A gente dá uma assessoria técnica no projeto de modernização do Centro de Tecnologia e Confecção Têxtil, ou seja, para maquinário, para especificação de maquinário, para layout, para um conjunto de coisas que vão formar esse centro, né, de estudo. Assessoria em ações de mercado também para realização de estudos de prospecção tecnológica, mercadológica, capacitação de equipe em vendas, além da elaboração de portfólio de cursos na área têxtil de confecção. Então, o Senai CETICT também tem essa possibilidade de atuação em rede, desde que seja uma demanda do regional e que a gente receba isso como uma estratégia. Aqui é um exemplo da turma, né, de técnico têxtil no Senai Ceará, que eu citei ali, né, com participação de empresas do Estado. A segunda turma já ia iniciar esse ano e agora está com data não prevista ainda, por conta da pandemia. Então, mas existia ainda uma perspectiva de uma segunda turma no Ceará. O Elias pode falar melhor disso, talvez, depois. Bom, no que se refere à tecnologia, a gente tem, eu não vou ficar me alongando, vocês conhecem o Senai CETICT, mas a gente tem todos os serviços metrológicos, capacitação técnica e consultoria tecnológica para aqueles objetivos que eu já citei, mas eu gostaria de falar da inovação. A inovação é a área mais nova do Senai CETICT, né? É um instituto que foi formado há cerca de 5 anos e é um dos que vem dando maiores resultados no que se refere a desenvolvimento dentro do Senai CETICT, a receita, a demanda, né, que ele vem recebendo, principalmente se eu contar para vocês o que aconteceu durante o período da pandemia. O ISE foi a única área do Senai CETICT, o ST também, porque trabalhou em alguns projetos relacionados a design de máscaras, a confecção e tudo, mas foi a única área que não parou em nenhum momento da pandemia. Muitas áreas foram para home office, mas o ISE teve que permanecer porque ele abraçou diferentes projetos da missão Covid, né, que são projetos para atender setores médicos e também a área social com materiais, né, e com produtos relacionados ao combate à Covid-19, e a gente teve, então, uma grande capacidade de reação nesse sentido. Então, isso é importante para mostrar que quando você está estruturado, com plataformas organizadas e com possibilidades de desenvolvimento e inovação, você consegue atender rapidamente a uma demanda de uma situação emergencial, né, e conseguir dar retorno. Então, eu estou mostrando aqui para vocês o prédio do Senai CETICT no Parque Tecnológico da UFRJ. Ele foi inaugurado no ano passado. Eu não sei se vocês conhecem, mas essa área de inovação ela foi colocada dentro do Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o objetivo de fomentar, né, todo um ecossistema de inovação, porque ali está a universidade, ali estão empresas, né, de diferentes setores, e a gente, então, tem ali
uma nova unidade do Senai CETICT voltada para a identificação e desenvolvimento de novos produtos, processos químicos, bioquímicos e têxteis. Isso é feito por meio de recursos renováveis e também não renováveis. Então, a gente trabalha também aproveitando toda a biodiversidade brasileira, que é um potencial nosso, né? A gente tem infraestrutura completa e com tecnologia no estado da arte para a área, né? E profissionais qualificados, mestres, doutores, com atuação nas áreas de biotecnologia, engenharia de processos e síntese química e de fibras. Então, foi bem interessante porque esse instituto nasceu como um instituto apenas na área de biosintéticos e depois ele incorporou uma plataforma de fibras devido a todo o estudo que foi feito prospectivo, identificando os materiais como uma ênfase estratégica de futuro para o setor têxtil. Então, a gente tem aqui projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação alinhados às tendências tecnológicas da indústria de materiais química têxtil, novas soluções em fibras, têxteis técnicos e inteligentes e novas matérias-primas, funcionalizações, até incorporações eletrônicos. Tudo isso como frente de trabalho, né, da plataforma de fibras do Instituto. Uma coisa importante para passar aqui para os técnicos têxteis pelo Brasil, porque eu sei que vocês atuam dentro de empresas e vocês podem comunicar as empresas têxteis do setor que têm essa facilidade aqui no Senai CETICT. O nosso Easy é um Easy credenciado à Embrapi e, sendo credenciado à Embrapi, nós somos fontes de recursos para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação para essas empresas. O financiamento é de até 1/3 do valor de todo o projeto. Então, é muito importante que empresas brasileiras do setor entendam que existe essa plataforma no Senai CETICT e que existe esse caminho para a inovação a partir de materiais com o investimento de recursos, né, da Embrapi, e são recursos não reembolsáveis, o que, de certa forma, reduz muito o risco de investimento, que a gente sabe que no contexto que a gente vive diante da crise, a gente tem esses problemas. Vou dar só uns exemplos para vocês de projetos, para vocês entenderem. Então, a gente teve aqui um projeto de novos corantes naturais. Foi um projeto que nasceu voltado para produtos de maquiagem, cosméticos, mas também acabou sendo desenvolvido também para aplicação e tingimento de lãs, algodão, seda. E, além da cor, foi obtido também o fator de proteção solar máxima. E isso a partir de resíduos de baru e castanha, casca, galhos e folhas. Então, é um desenvolvimento a partir de resíduos e que foi um projeto já finalizado, mas desenvolvido todo pelo nosso Easy. Um outro projeto é um projeto que foi feito pela uma empresa chamada Zinux, com a Embrapa Florestas, e fez o desenvolvimento de filmes à base de nanocelulose para aplicação em queimaduras, né? Criou uma alternativa mais econômica ao filme já existente no mercado e foi feito a partir, né, dessa parceria com nanocelulose para tratamento de queimaduras. Então, você vê aqui mais um projeto da plataforma de fibras finalizado, né, e com uma aplicação extremamente importante. Outro aqui muito estratégico é a adição de grafeno em polímeros, porque esse projeto é um projeto ainda em andamento. Quando está aqui dizendo empresa privada é porque a gente mantém o sigilo, né, da empresa que está fazendo o desenvolvimento, mas o objetivo é o desenvolvimento de materiais têxteis funcionalizados, visando melhoria da performance do usuário. E a gente está falando de proteção UV, wearables, aplicações médicas, enfim, como que esse produto feito com essa fibra, né, como que ele vai ser com essa fibra funcionalizada, como que ele vai aumentar a performance, né, para o usuário com essas diferentes funcionalidades. Então, é mais um projeto. Outro projeto aqui é tecido, esse está em andamento também, que é o tecido de nova fibra anti-chama. Então, desenvolvimento de materiais têxteis com ação anti-chama. E aí, só com esses exemplos, você consegue ver a multiplicidade de indústrias, de setores industriais para as quais a gente pode trabalhar. Então, a gente já falou setor médico, a gente já falou de questões relacionadas à moda, ao cosmético. Aqui a gente pode pegar empresas de diferentes ramos, por exemplo, esse tecido pode ser uma forração de um cinema, pode ser uma forração de uma casa, pode ser um conjunto de coisas que não apenas, né, o uso específico que a gente está acostumado para roupas ou para uniformes também, que é outro uso importante também. Bom, aqui fios e tecidos de resíduos de pet shop.
a gente tem também um edital de inovação também, uma empresa acessou a gente, desenvolvimento de materiais têxteis a partir de resíduos de pelos de tosa de cães, né? Então, se desenvolveu esse tipo de tecido a partir da tosa de cães, do resíduo, né? E aí, gente, com a pandemia, só para mostrar também a capacidade de reação, a gente teve vários aspectos relacionados ao consumo, uma queda no consumo, o aumento do consumo online, a intensificação da utilização de sites, WhatsApp, app de lojas, Instagram, enfim, um conjunto de mudanças que ocorreu, mas a gente também pôde atuar em produtos, em inovação em produtos e processos. Então, a gente tem aqui 2 exemplos que eu trouxe. Têxteis com propriedades antivirais, a gente fez com a Diclatex, com a Fiocruz e o Instituto Senai de Tecnologia também, porque envolveu o desenvolvimento de materiais têxteis funcionalizados com ação antiviral, né, incluindo o anti-Covid-19, mas contempla também design, modelagem, prototipagem e usabilidade das máscaras, né? E também num outro projeto semelhante, mas com não tecidos, a gente tem aqui a JGB, equipamentos de segurança, o Instituto Senai de Engenharia de Polímeros, que é um outro Instituto Senai, o Instituto Senai de Tecnologia Têxtil de Confecção do Senai CETICT, com financiamento, né, também do inovação para a indústria do Senai e a BDI, a gente tem uma tecnologia de não tecidos anti-Covid-19 para EPIs hospitalares. E da mesma forma, houve também um estudo sobre a confecção de máscaras cirúrgicas por costura tradicional, porque uma coisa que a gente verificou é que a costura da máscara cirúrgica em geral, é feita com máquina de ultrassom, e poucas confecções brasileiras têm máquinas de ultrassom. Então, para a gente ampliar a produção e atender as empresas que têm uma estrutura que não é de ponta e que não são de máquinas de ultrassom, a gente consegue fazer a partir do design, né? Isso submetendo aos diferentes órgãos, né, de Anvisa, em métodos, diferentes órgãos responsáveis, para que a gente consiga, então, ter um produto novo, com propriedades, mas também com uma capacidade, atendendo a capacidade de produção que a gente tem nas nossas empresas de confecção. É muito importante falar isso, porque até no que se refere ao álcool em gel, quando foi visto que um álcool em gel, eu não trouxe esse exemplo, que é um exemplo específico do químico, mas quando foi visto que o álcool em gel no Brasil, para ser produzido, ele precisa do carbopol, que é um elemento derivado do petróleo, que é um espessante, né? E aí, esse elemento é importado, esse insumo é importado. E a gente estava com toda a dificuldade de importação devido ao contexto de pandemia. Então, foi desenvolvido também pelo ISE Senai CETICT, junto com uma empresa, um novo espessante à base de nanocelulose, permitindo que a gente faça uma produção totalmente nacional de álcool em gel. Então, isso também foi outro projeto nesse contexto da Covid, todos eles realizados em andamento nesses últimos 6 meses. Isso para mostrar a reação, né, que a indústria têxtil, né, de confecção pode ter num momento como esse, inovando, né, e respondendo à sociedade, trabalhando para garantir também a relevância do nosso trabalho, inclusive do Senai, para a sociedade como um todo. Então, isso eu queria dizer para vocês. Um outro ponto, isso daqui eu estou apresentando para vocês, é o CETICT Park, né, que é aquele onde está o ISE, que eu já mostrei, e aqui é um novo prédio do CETICT, a partir do próximo ano ser implantada tanto a nossa faculdade quanto o nosso Instituto Senai de Tecnologia Têxtil, quanto toda a área administrativa do Senai CETICT. Vai se concentrar nesse prédio na Barra da Tijuca. O que é importante dizer, que eu queria registrar também, é que aquele curso técnico têxtil, né, que a gente fez junto, o Senai CETICT capitaneou, junto com o Senai Departamento Nacional, a reformulação dos currículos, né, para o curso técnico têxtil, considerando todo o advento, né, da 4ª Revolução Industrial, os impactos tecnológicos, as alterações nos contextos de trabalho e que perfil profissional seria demandado. A gente capitaneou esse processo, reunimos empresas do Brasil inteiro, tinha empresas de Santa Catarina, tinha empresas de São Paulo, tinha empresas do Ceará, tinha empresas do Brasil inteiro, tinha associações de trabalhadores, como, por exemplo, a BTT estava presente, a ABIT também estava presente, enfim, a BTT a partir do julho,
a BIT a partir do seu Silvio Napoli, mas a gente teve também, posteriormente, o desenvolvimento do currículo novo, que é esse currículo do curso que vai ser oferecido em breve, que teve também a participação do Clayton, do Ceará, do professor Miraton, do Ceará também, do Gilmar, de Santa Catarina, da Gisele, de Minas Gerais, do Francisco, de São Paulo. Enfim, um trabalho integrado, né, de professores, de técnicos, de especialistas para a produção de um novo curso com todas as competências necessárias e demandadas por esse futuro que se anuncia. Então, vocês em breve devem conhecer esse curso a partir dos seus departamentos regionais. Por enquanto é um curso na modalidade presencial, mas quem sabe em breve ele seja aprovado para o desenvolvimento para um curso à distância também, né? E que a gente possa oferecer como a gente vem oferecendo esse outro na grade anterior. Ok? Eu queria então agradecer, termino aqui. Obrigado a todos e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição para o que precisar, lá na diretoria do Senai CETICT, entrando em contato comigo. O Nelson tem meus e-mails, telefone, e a gente está disponível para o que precisar para esse setor. E parabéns também, aos meus parabéns, pessoal, a todos os técnicos têxteis, a todas as pessoas profissionais que ajudam a esse setor a ser o que ele é e a se desenvolver como a gente pretende. E obrigado a todos, então. Obrigado, Marcelo, sua explanação aí. O importante, vou aproveitar aqui não uma frase, mas uma referência que você falou, que é muito importante, tá? A gente está acompanhando todos, tem o Elias ainda para falar, sou o indutor tecnológico, né? Então, todas as unidades estão se adaptando, se motivando, se adequando para para ser um indutor tecnológico de referência para ensino, para conhecimento. Então, estão se atualizando, estão se modernizando, estão se adequando, tá? Como foi demonstrado também no Senai, no CETICT Park, né? É um prédio altamente tecnológico, muita tecnologia embarcada, com grandes profissionais lá dentro, não é só a parte tecnológica, mas sim os pesquisadores e tudo, tá? A gente faz um agradecimento muito especial ao diretor Sérgio Mota, que nos cedeu uma sala ABTT dentro da mesma unidade do CETICT Park. A gente ainda não fez a inauguração, porque deu problema da pandemia e tudo mais, porque nós tínhamos uma sala no Riachuelo, e só que aí ele falou, não, vocês vão continuar aqui conosco, como vocês nasceram, tá? Então, o pai e a mãe não abandonam os filhos, e aí ele nos cedeu essa sala. Futuramente a gente vai fazer uma inauguração. Isso é tudo... O interessante é o seguinte, é porque ele quis fazer que ficasse no CETICT Park, porque o CETICT Park tem a plataforma de fibras, né? E a gente sempre soube a importância do conhecimento do técnico têxtil para a inovação em fibras. Por exemplo, dentro do EASY, quando eles começaram um trabalho de inovação, eles disseram que o grande, digamos assim, mobilizador e que os ajudaram a conhecer foi um técnico têxtil, né, que foi ensinando coisas básicas para que você pudesse, na verdade, avançar naquele processo de tessitura, de tudo isso, entendeu? Então, foi muito importante, por isso ele falou que o mais adequado seria que a sala ficasse no Easy Park, porque também poderia ficar no CETICT Barra, mas que é uma estrutura mais só de educação, né? Esse lá você pode aproveitar os técnicos para atividades de inovação, de pesquisa, né? De conhecimento desses novos processos também. Não, isso é verdade, isso foi uma referência, foi muito boa que você falou. Então, assim, a gente vê o respeito que todos vocês têm pelos profissionais, né? Pelo técnico têxtil, não só a BTT é uma associação, mas, enfim, sem associados, sem simpatizantes, a associação não funciona, sem alunos, a escola não funciona. Então, a gente tem realmente o valor e o respeito para com todas as pessoas, nós todos, né? Nós todos somos profissionais da indústria têxtil com muito, muito orgulho. Elias, por favor, agora você poderia fazer a sua apresentação? Tranquilo. Nelson, muito obrigado pelo convite, certo? Cumprimentar nossos colegas aí de Senai, Rochelle, Getúlio, Marcelo, Pimentel, Luciene. Nós ficamos, sou Elias Pedrosa, nós ficamos aqui na escola ABMS, que é Ana Amélia Bezerra Menezes, aqui em Fortaleza. Nós temos hoje um parque que é representado em grande sua maioria da parte da indústria, com alguns players muito importantes, como a Vicunha, uma Unitexto, uma Santana, uma TBM,
são empresas que demandam muito, demandam nessa região quase a sua totalidade da indústria têxtil no Ceará. O Senai ABMS, ele já vai por volta de quase 40 anos. De 10 anos para cá, intensificamos bastante a formação do têxtil, da parte do técnico. Estamos com uma escola que deveríamos ter inaugurado já agora, no finalzinho desse primeiro trimestre, na realidade, só que paramos e já estamos retomando, e é uma unidade de escola, toda assessorada pelo CETICT. Então, nós montamos uma escola com toda a sala de abertura, com os teares pneumáticos, com teares da Stoll, teares circulares, toda a urdideira. Então, todo o equipamento em um galpão, todo climatizado, é uma fábrica. É uma fábrica que a gente prospecta dentro dessa necessidade da indústria têxtil do Ceará. Vou fazer uma analogia com algumas indústrias, por exemplo, alimentos. Na indústria de alimentos, não só de hoje, já de um tempo, o técnico que opera uma enchedora, o operador que opera uma enchedora, ele é um técnico. E por que não, e nós estamos chegando, quem opera hoje um TA, eletropneumático dentro de uma indústria, está sendo necessário ser um técnico. Então, essa demanda pelo técnico, ela tá muito mais acirrada, e a gente está correndo para que a gente forme esse profissional dentro dessa indústria necessária, demandada. O Marcelo falou um pouco aí sobre a parceria com o CETIC nos cursos EAD na parte de técnico. A primeira turma já em andamento, quase concluindo. A segunda turma planejada, ia ser executada, paramos um pouco, recuamos, e vamos iniciar assim que os decretos estaduais puderem ser viáveis aqui no estado. E há demanda, há essa busca, as indústrias, principalmente a Vicunha, ela nos demanda bastante turmas. Ano passado, nós tínhamos concomitantes 4 turmas de técnico rodando dentro da Vicunha. Já dentro dessa tendência de ter esse técnico, esse conhecedor múltiplo dentro da indústria, dentro desse perfil desses parques. Dentro do ABMS, nós temos também toda a parte de laboratório, estamos também com parcerias importantes, principalmente na área de químicos. Fizemos agora uma parceria com a Avico, que fornece justamente o pigmento índico para dentro da Vicunha. São parcerias onde eles têm um braço dentro do Senai, fazendo o desenvolvimento, todos os P&Ds deles passam por lá, e Vicunha também desenvolvendo, dentro dessas parcerias, nós estamos fechando setores, não dando exclusividade, porque não podemos, né? Nós atendemos todas as indústrias, mas fechando pequenos setores para que eles façam desenvolvimento de P&Ds dentro do Senai, também muito importante. E, assim, no contexto geral, assim que a gente providenciar startar essa fábrica, startar o CT, Senai, aqui da Parangaba, nós vamos fazer a parte do vídeo institucional e divulgar. Só queria reforçar a importância dessa parceria, desse trabalho em rede, que realmente está funcionando com o CETICT, que realmente, para vocês terem ideia, a gente consegue, a chancela CETICT aqui no estado nos abre um leque de possibilidades que outrora não víamos, que tínhamos algumas dificuldades. Então, assim, essa vinda, essa assessoria, esse acompanhamento, essa pegada na mão, na realidade, junto das indústrias, junto com o CETICT, isso vem favorecendo bastante aqui a unidade do Ceará. E, assim, estamos nos preparando para tanto atender toda a parte do Nordeste, João Pessoa, na Paraíba, tem também um parque interessante, o Senai de lá tem um parque interessante, mas a gente quer abranger tanto essa parte do Nordeste, subindo, como toda a parte do Norte. Então, assim, estaremos preparados no final desse ano, comecinho do ano que vem, a atender todos os profissionais dessa cadeia tão importante que é da indústria daqui, da indústria local. Assim, sem muitas... sem uma apresentação formal, mas vamos fazê-la depois, institucional.
Eu queria só deixar à disposição o Senai daqui. A gente precisa muito, Matarazzo, o pessoal de Blumenau, o pessoal do CETICT, a BIT, a BTT também. Então, assim, queria só agradecer e deixar disponível nossos contatos, a todos os técnicos, na realidade, né, que o dia deles, né, todos os técnicos que, vamos dizer, que fazem com que essa cadeia funcione, que essa cadeia é tão importante da indústria nacional. Queria agradecer, Nelson, a todos também, o evento e tudo. Muito obrigado. Olha, Elias, nós que agradecemos aqui, através da BTT, né? A gente agradece, a gente, como profissional texto, também agradecemos tudo aquilo que você expôs aí, muito importante, a região aí no Nordeste é muito importante o têxtil, e a gente também fica contente que as empresas estão vendo que o conhecimento não é custo, é um investimento, né? Então, não tem mais aquilo que você, não vou... Antigamente, né, na minha época, mais de 40 anos atrás, aí, as indústrias mandavam os profissionais para dentro do Senai. Para você entrar no Senai como uma pessoa física comum, era muito difícil, porque tinha que ter esse relacionamento, né? E agora a gente está percebendo que essa, né, não é daquela forma, mas existe assim, uma cobrança que a pessoa vá procurar. As empresas estão encaminhando, falam, olha, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, essa é a nossa função, né, com essas lives que nós fazemos, os eventos que nós fazemos, né, essa tentativa de aproximação com todos os profissionais. Infelizmente, a gente não consegue, né, porque falta aquilo, falta a gente, nós aqui, né, nossas instituições, se unirem um pouco mais e se multiplicar e vir para frente né, e conseguir mostrar isso que é feito. Tanto as entidades a Casa de Ensino, nós como as associações, ou com os simpatizantes aí, precisa ter isso, precisa gerar essa motivação, né? Então, para mim, só lembrando aí, né, quem não entrou, hoje é o dia do profissional têxtil, eu vou só repetir, que eu já tinha falado, tá? Então, ele foi feito uma solicitação dentro do 10º Congresso da BTT, Congresso Nacional de Tecnologia, de Técnicos Têxteis ainda, né, era na época. Isso foi feito em 1982, tá, pelo colega nosso, né, o Roberto Armando Grassi. Então, ele bolou isso e fez essa preposição à Assembleia Geral, e ela foi aceita, tá? Então, são 38 anos aí que nós comemoramos isso. Era o técnico têxtil, a gente passou também a ser o profissional, abranger a todos, tá? Enfim, aí, como vou ser repetitivo, se criou o dia do profissional têxtil, mas é o mesmo do técnico têxtil, e tem o dia do têxtil, que é dia 21 de abril, que aí eu já não sei como é que surgiu esse dia, né? O importante é que todo dia somos nós, tá? Tem também aqui, depois quem quiser procura, não vou ler aqui, já adiantar da hora, existe a lenda do técnico têxtil. Só dá no Google aí, a lenda do técnico têxtil. Aí vocês vão ver que realmente, também não sei quem é o autor, mas diz realmente o que aonde você vai e para como você iniciou e para quando você vai. Né? É paixão e paixão. Que não tem outra forma. Entendeu? Então, agradeço a todos aqui, Rochelle, Getúlio, Marcelo, Elias, Pimentel, Luciane. Agradeço a todos vocês por esse prestígio, não pela BTT, mas sim pelo profissional têxtil, para aquele que está dentro da cadeia têxtil. Isso vocês realmente fazem, não é só pelo que a associação nos pediu. Logicamente, nós somos o canal de comunicação, mas o respeito, a consideração que vocês têm pelas pessoas que estão aí dentro dessa cadeia têxtil. Agradeço a todos, muito obrigado. Feliz Dia do Profissional Têxtil para todos, tá? Desde quem abre o portão da fábrica até o empresário. Acho que a Rochelle falou, o técnico vai aprender e vai fazer. Tem hora que o técnico vira até empresário. Temos associados aqui da sua região, técnico têxtil, e grande empresário, uma grande empresa aí. Então, tem vários isso, entendeu? Então, eles gostam muito, tem muito respeito. Enfim, é isso que eu tinha que falar. Se alguém quiser fazer alguma outra consideração, por favor. Ninguém tem uma consideração final? Pode falar. Só agradecer mesmo, pelo menos a todos, agradecer aqui pelo Senai CETICT, agradecer a todos que estão aqui presentes, parabenizar mais uma vez e dizer que a gente está à disposição
do que precisar. Obrigado. A parte aqui da equipe de Santa Catarina também agradecer muito a oportunidade, a parceria, né, de estar com vocês, pessoas tão ilustres, com tanto conhecimento, aprendi bastante também, adorei participar do evento, né, e que você sempre possa contar com a gente também, né, em qualquer demanda aí, estamos à disposição. Parabéns aí pela essa profissão, por trabalhar com a questão têxtil, que é uma área tão importante para o nosso país, que traz tanto desenvolvimento para o nosso país e para as pessoas que trabalham nessa área, né? Então, parabéns aí a todos pelo dia. Nelson, também gostaria de agradecer pela participação, pelo convite, né? A gente se sente bastante lisonjeado, agradecer aos colegas, eu não conhecia a Rochelle, não conhecia o Elias, a Luciene, então também é um grande prazer estar com vocês aí. E conte sempre com a gente, Nelson, e parabéns mais uma vez a todos os profissionais aí da cadeia têxtil. Obrigado, boa noite a todos. Queria agradecer a todos, Nelson. Também é um prazer conhecê-los, a gente não teve a oportunidade de nos conhecer, mas eu acho que está virando mais fácil, ficou mais fácil esse conhecimento. Acho que é mais tranquilo trabalharmos dessa forma, sem nos aproximando mais nessas lives. Mas, assim, gostaria de agradecer, me colocar à disposição, estamos sempre à disposição, quer queira, quer não queira, somos muito, não diria carentes, mas a gente precisa de muito apoio, e esse apoio está vindo justamente dessas escolas tão importantes que são as de vocês. Tá? Esse trabalho deve ser, no começo o Nelson falou sobre concorrentes, não existe, eu acho que aqui no Ceará passou por uma revolução muito grande, Senais. Escolas que eu acho que vocês viveram em alguns momentos, essas escolas que competiam entre si no mesmo DR. Então, isso virou uma página já há algum tempo, e hoje a gente compartilha o conhecimento entre todas as unidades e estamos ampliando isso para outros estados e outros DRs, assim, com maior vivacidade, na realidade, né? Porque conhecimento, uma área específica, em uma região mais específica, a indústria se desenvolveu de outra forma, o segmento se desenvolveu e o têxtil na área de vocês aí é maravilhosa. E muito obrigado por tudo e nos colocamos à disposição. Tá ótimo, então. Bom, fico contente aí que a BTT ainda conseguiu que vocês se conhecessem e tal, que é um dos nosso slogan da BTT, a BTT unindo a cadeia têxtil. É isso que a gente precisa, a gente tem que ser unido, a gente tem que ir para frente, tá? Então, que depender da BTT, nós estamos à disposição de vocês todos os profissionais também, para levar essas informações. Teremos algumas ações aí a serem divulgadas para a próxima semana, tá? Mas contamos com todos, né? Com a parceria, com a amizade que nós temos com vocês, né? Com esse respeito. E, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado por vocês estarem participando e prestigiando esse dia, tá bom? Um grande abraço a todos. Essa live vai ficar gravada no YouTube, quem quiser assistir depois, novamente. Ou, por favor, compartilhem essas informações. Isso que a gente precisa é compartilhamento, não custa nada. Você viu uma matéria, viu uma notícia de alguma coisa que você... isso aqui é legal, mas acho que vai ser importante para outra pessoa. Compartilhe. A gente nas mídias sociais está muito simples. Tá? Então, vamos tentar se unirem. Isso eu falo para todos, não nós simplesmente aqui, a todos que estão nos assistindo. Vai lá, compartilhe, curte, se inscreva, faça tudo que tiver que ser feito. Então, para que as pessoas realmente consigam ter essas informações que a gente faz com muito carinho, com muito gosto, tá? Então, o nosso resultado, a nossa satisfação para continuar são as pessoas curtindo, as pessoas elogiando, como tem alguns elogios aqui, tá? Mas é isso que a gente pede, tá bom? Um grande abraço para todos, um bom fim de semana, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.